Informação já aqui do Brasil, Receita Federal apreendeu cocaína que estava escondida em um carregamento de sal marinho no porto do Rio de Janeiro e que tinha como destino a Bélgica. De acordo com os fiscais, cães farejadores encontraram essa droga em bolsas escondidas em um container. A quantidade de cocaína está sendo contabilizada. A operação é realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. Delegado Palumbo, a gente precisa, claro, parabenizar e enaltecer esse trabalho da Receita Federal, apreendendo cocaína escondida em um container com sal marinho, ou seja, um produto até similar, parecido, né? Tentaram esconder essas embalagens com cocaína. Agora, muitas notícias que tratam das apreensões acontecem aqui em Santos, né, no Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, da América Latina, salvo engano. Agora, isso também acontece em vários portos por todo o Brasil. Por isso que é fundamental a fiscalização em todos os portos nesses contêineres. Agora, por qual razão que de vez em quando apreende, mas muita carga deve ser despachada, deve ser escoada para outras localidades, não? Exatamente, porque o serviço de patrulhamento falhou até essa droga chegar lá, a investigação falhou, é por isso que se apreende muito pouco. É um prejuízo monstruoso para essas organizações, 90 milhões de reais, né? E agora vai desencadear outras ações desses mesmos criminosos, porque eles não ficam no prejuízo. Alguém vai ter que pagar por isso. Não sei se o comprador já pagou, mas ele vai querer a droga dele de volta. E quem perdeu a droga vai ter que se virar para arrumar dinheiro para poder comprar outro carregamento como esse. E, geralmente eles fazem isso atacando cidades, no novo cangaço. Por exemplo, que a gente tem visto aí cidades, inclusive do interior de São Paulo, sendo sitiadas por bandidos que vão lá para explodir o banco. E, literalmente, eles subjugam até as forças policiais. Teve episódios aí que eles metralharam delegacia, metralharam o quartel da Polícia Militar, explodiram o banco com a maior tranquilidade e foi embora. Por quê? Porque a polícia também não estava bem armada. Eu me lembro que eu fui numa ocorrência em Aguaí, onde fizeram exatamente isso, e eu perguntei para um capitão, quantos fuzis vocês têm? Um só. Então, melhor fica aí, não precisa nem ir com a gente. Nós fomos para o confronto, já estava ao amanhecer, quase tivemos uma tragédia com policiais mortos, porque não tinha lugar para se abrigar. Então, quando você não tem lugar para se abrigar na polícia, você se joga no chão, né? Foi um tiroteio intenso, culminou com a morte de bandidos, graças a Deus nenhum policial foi morto, mas a gente vê falha no patrulhamento, falha na investigação, brinca-se de fazer segurança pública. Os cães têm que ser uma realidade em todas as unidades policiais. É barato, o olfato dele chega a ser 40 vezes superior ao do ser humano, eles não entram na justiça, eles não pedem demissão, são extremamente eficientes. Eu fiz até uma indicação para o ministro da Justiça: coloque cães ao redor dos presídios, com cerca. Ele é muito mais barato do que um policial penal. E aí vai se evitar a fuga em caso de fuga por buraco. Se tiver um resgate de preso, que é quando você arrebata esse preso de maneira violenta, aí fica mais difícil. Mas o cão, ele exerce uma função primordial. Temos um policial penal em Ribeirão Preto, Cristiano, excelente, ele é treinador de cães. Esse cachorro, o Tanque, ele ajuda a Polícia Civil nas investigações da Delegacia de Narcóticos sob o comando do delegado Eduardo Martinez. Se pegam toneladas de drogas todos os anos. Por quê? Porque se investiu nesse policial, investiu nesse cão policial, trabalha em conjunto com a Polícia Civil, vai dar bons resultados. Pois é, delegado Palumbo trouxe, né, Alan Gani, uma informação muito importante que nós que não atuamos na segurança pública, a gente não tem a riqueza de detalhes dessas informações. Por exemplo, facção criminosa ganha dinheiro com tráfico de drogas, compra e venda de drogas. Eles compram a droga de um outro país produtor e aí fazem a intermediação e vendem, por exemplo, para a Bélgica. Só que como houve essa apreensão, precisa pagar aquele que vendeu a droga. Como eles não têm o recurso, porque não receberam do comprador da Bélgica, acabam atuando em outras frentes, como, por exemplo, roubo a bancos, roubo de carro forte e, muitas vezes, roubo também de empresas nessas cidades do interior, né, delegado Palumbo? Enfim, algo muito curioso, que a gente começa a entender a dinâmica dessas facções criminosas.
mas é preciso enaltecer e destacar o trabalho da Receita Federal. Esse é o dia a dia da Receita Federal nos portos por todo o Brasil. Uma nova apreensão de cocaína, dessa vez no porto do Rio de Janeiro. O destino seria a Bélgica, Gani. Isso explica bastante também porque que o preço da droga é muito elevado, né? Os lucros são muito elevados porque é um negócio de altíssimo risco, né? Como uma apreensão dessa, e o delegado Palumbo colocou muito bem, é uma perda milionária para esses traficantes que eles vão tentar suprir de alguma maneira com outras atividades criminais, né? E muitas vezes também o devedor é a lei da selva ali, né? Mata-se as pessoas, não é nada hollywoodiano não, né, Palumbo? É algo que realmente acontece nesse mundo do crime. E aí eu queria tocar num ponto que o delegado Palumbo trouxe, de uma ideia relativamente simples de implementação e que a gente não coloca em prática, que são esses cães farejadores, né? Aliás, o cão farejador, ele não é passível de corrupção, né? A pessoa humana ainda é passível de corrupção, você pode subornar ali e aí corromper todo o sistema. O cão não, né? Nem que você dê um bife ali para ele, né? Não vai ser passível de corrupção. E é uma ideia relativamente simples. Então mostra que muitas vezes os problemas no Brasil, eles são também problemas de gestão, né? De ideias boas como essa e que não são implementadas, né? Sabe lá por quê. Então tem um problema de gestão, de ineficiência, além também de todo o problema da corrupção que acaba intensificando a criminalidade.